Salve! E então, já se inscreveu no nosso canal? Inscreva-se na Cara do Gol aqui no canal do YouTube. Você pode inscrever-se, compartilhar nossos vídeos, curtir e ficar sempre na Cara do Gol. Na nossa série As Copas que eu vivi, hoje vamos falar da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Uma Copa do Mundo que tinha tudo para ser a da conquista do hexacampeonato. O Brasil vinha do Penta com o Filipão na Coreia e no Japão em 2002. Começou um novo ciclo, Parreira assumiu a seleção brasileira, depois de fazer um grande trabalho no Corinthians. Filipão tinha saído da seleção, e Parreira foi chamado, relutou um pouco em aceitar o convite da CBF, do então presidente Ricardo Teixeira, mas acabou aceitando pelo prazer de dirigir uma grande seleção. Uma seleção que tinha não só uma geração de grandes estrelas, como Ronaldo, Ronaldinho, o Gaúcho. Rivaldo estava terminando a sua passagem pela seleção, mas tinha Kaká chegando, Robinho. Enfim, uma seleção brasileira que tinha tudo para fazer sucesso. E Parreira acabou aceitando. Foi campeão da Copa América, foi campeão da Copa das Confederações em 2005, que era a Copa de preparação, o campeonato preparatório para a Copa do Mundo da Alemanha. Os estádios ainda não estavam todos terminados, como sempre acontece nessas competições preparatórias, mas ele foi muito bem. E começou então a preparar uma seleção para ganhar de fato o hexacampeonato. Só que aconteceram alguns imprevistos. Jogadores muito famosos, muito ricos, totalmente consolidados, consagrados no futebol, como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Roberto Carlos, não entenderam o espírito de uma seleção brasileira, embora fossem jogadores já cascudos da seleção. Mas foram para a Alemanha muito mais para um exibicionismo do que propriamente para uma competição. Tudo começou lá em Weckes, na Suíça, na última fase de preparação antes da Copa do Mundo. A cidade, já perto da Alemanha, chegando na Alemanha, era uma festa. Torcedores brasileiros promoviam a cada treino da seleção, num estádio alugado pela seleção na cidade de Weckes, um verdadeiro carnaval, com bandas de música, escola de samba, mulatas, e os jogadores muito assediados. Cada treino da seleção com ingresso pago tinha 5.000 pessoas vendo. Invasão de torcedores dentro do campo para abraçar os jogadores. Enfim, uma festa que não se coadunava com a preparação de uma seleção para a Copa do Mundo. E vieram os jogos. O Brasil chegou na Alemanha como grande favorito, pela seleção que tinha, pela preparação da comissão técnica feita, mas alguns jogadores não estavam devidamente imbuídos do espírito de Copa do Mundo. Parreira nunca deixou esconder, nunca se encantou com o fato do Ronaldo, por exemplo, ter chegado com 100 quilos na preparação. Os jogadores não estavam devidamente preparados para o espírito da Copa do Mundo. Vejam as anotações do meu caderno. Olympia Stadium, em Berlim, a estreia do Brasil na Copa contra a Croácia, Brasil 1-0. O time da estreia, Dida, Cafu, Lúcio, Juan, Roberto Carlos, Emerson, que era o capitão do time, Zé Roberto, Kaká e Ronaldinho, Adriano e Ronaldo, entrando depois Robinho. Estava no banco toda essa gente aqui, Cicinho, Juninho Pernambucano, Ricardinho, Fred. E o Brasil venceu o jogo, apesar da dificuldade. O gol foi de Kaká aos 43 minutos do primeiro tempo. Passada a estreia, segundo jogo, teoricamente mais fácil, Brasil e Austrália, o jogo já em Munique. Nessa altura, cada jogo numa cidade. O Brasil repete a formação. No segundo tempo, Gilberto Silva entrou em lugar do Emerson e o Adriano deu lugar a Fred, Ronaldo deu lugar a Robinho. O Brasil não fez gol no primeiro tempo. Adriano marcou aos 4 minutos do segundo tempo e o segundo gol foi marcado pelo Fred já nos acréscimos. Ele tinha entrado aos 40 minutos em lugar do Adriano e aos 47 do segundo tempo, Fred fez o gol do Brasil 2-0. Resultado final dessa segunda partida realizada contra a Austrália. No terceiro jogo, fechando a fase de grupos, a primeira classificatória, o Brasil enfrenta o Japão, foi em Dortmund a partida e passou fácil, apesar de ter levado um susto. O Japão saiu na frente, fez 1-0 e o Brasil empatou ainda no primeiro tempo com um gol de Ronaldo de cabeça. No segundo tempo, Juninho Pernambucano, Gilberto, não o Gilberto Silva, mas o Gilberto lateral, e Ronaldo fizeram os gols que decretaram a vitória de 4-1 do Brasil. O time começou dessa vez jogando com o Juninho Pernambucano no meio de campo. O Dida jogou e deu lugar a Rogério Ceni aos 35 do segundo tempo.
e Ronaldinho saiu para a entrada de Ricardinho. Já era o Parreira começando a fazer algumas mudanças no time para colocar a equipe toda em atividade na medida do possível. Veio a fase de mata-mata, oitavas de final. O Brasil se classificou para enfrentar Gana e na partida contra os africanos, vitória tranquila do Brasil. Ronaldo fez 1-0 no primeiro tempo, Adriano 2-0 e no final da partida Zé Roberto completou fazendo 3-0. O Brasil confirmava assim o seu favoritismo, mas a parte mais difícil ainda viria. Toda aquela preparação conturbada da primeira fase iria exatamente estourar na fase mais decisiva, quando a gente enfrentasse os adversários mais fortes. Ronaldo, que tinha chegado com 100 quilos na fase de preparação na seleção brasileira, ainda não tinha totalmente entrado em forma. E veio o jogo contra a seleção da França. Era o jogo das quartas de final da Copa do Mundo. Enfim, um adversário à altura da seleção brasileira. No estádio de Frankfurt, a seleção brasileira pegou uma França de Zidane, Ribéry, Henry, Vieira, um meio de campo extraordinário, Thuram, grande zagueiro, uma França realmente à altura das tradições do futebol francês e à altura do futebol brasileiro. O Parreira repetiu a formação tradicional, só que dessa vez ele tirou Adriano do time para reforçar o meio de campo. Colocou Juninho Pernambucano com Zé Roberto, Ronaldinho Gaúcho ajudando Kaká e Ronaldo no trio ofensivo, desfazendo aquele chamado quarteto fantástico do início da competição. E aconteceu o fatídico lance do meião do Roberto Carlos. Aos 11 minutos do segundo tempo, uma falta pela esquerda, Zinedine Zidane pega a bola para jogar na área e a defesa brasileira fica postada na linha da grande área. Cada um dos zagueiros sabia a quem marcar. Roberto Carlos, como se desse um sinal de que estava fora da marcação, fica ajeitando o meião na risca da grande área. Nas costas dele, ninguém menos do que Henry. O atacante francês, que deveria ser o mais vigiado, estava livre de marcação. Os jogadores entram na área, os zagueiros brasileiros Lúcio e Juan, preocupados com os dois zagueiros franceses, o Thuram e o Gallas, acabam deixando o Henry completamente livre. Ele finaliza já de dentro da pequena área, praticamente na cara do goleiro brasileiro Dida, e faz o gol da vitória. Ficou conhecido como o lance do meião do Roberto Carlos. Displicência era um sinal. Parreira nunca quis aceitar a condenação, digamos assim, do Roberto Carlos como o único culpado. Para ele foi um erro coletivo. Ninguém sabe exatamente qual era essa combinação da marcação ao Henry. O fato é que ninguém foi na marcação. Gilberto Silva estava preocupado com a marcação dos volantes, do Vieira, que entrava para também tentar a finalização, e ninguém vigiou o principal atacante da seleção francesa. E aquele gol aos 11 minutos acabou por eliminar o Brasil da Copa do Mundo. Mais do que a tristeza pela derrota, afinal perdemos por uma grande seleção, pareceu um choque para o povo brasileiro, para o torcedor brasileiro, para a imprensa de modo geral, para a crônica esportiva, o fato dos jogadores brasileiros não parecerem sentir nenhum tipo de depressão. Saíram rindo, se confraternizando, afinal eram amigos, Ronaldo tinha jogado com o Zidane, Roberto Carlos a mesma coisa, e saíram como se tivesse sido uma derrota comum de um amistoso, e não uma derrota que eliminava o Brasil da Copa do Mundo, de uma Copa onde ele chegou favorito e acabou eliminado por um gol de um erro absolutamente de marcação, de falta de atenção e que tirou a possibilidade do 6º título mundial do Brasil. A França, com isso, foi para a semifinal enfrentar a seleção de Portugal. Na outra semifinal, duas seleções fortíssimas, a dona da casa, a Alemanha, que estava iniciando aquele processo de renovação. Para ela, jogar uma semifinal já era um lucro. Ela, não, apesar de jogando em casa, não era apontada favorita, mas ela começava com Joaquim Löw um processo de renovação que veio culminar no título mundial mais tarde, já no Brasil em 2014. Enfrentou a seleção da Itália. A Itália derrotou os donos da casa. Itália e França foram fazer a grande final da Copa do Mundo de 2006. Era chegada a hora da grande revanche da Itália, que tinha perdido o título para o Brasil nos pênaltis em 94, chegava de novo a uma final em busca do seu 4º título mundial. A Itália pegou a seleção da França, que tinha eliminado o Brasil e que passava a se considerar como grande favorita. A Itália com Buffon, com Cannavaro, com Materazzi, com Totti, e
Esse jogo teve um grande fato, né, que ficou marcado na história do futebol. A cabeçada de Zidane no zagueiro Materazzi e sua expulsão. Era a última Copa de Zidane, era a sua despedida das Copas e da própria seleção francesa. O jogo no primeiro tempo teve a França na frente com um gol de Zidane de pênalti 1-0 e Materazzi, ele mesmo, empatou o jogo ainda no primeiro tempo. O jogo foi para a prorrogação, não houve gol e a decisão foi para os pênaltis, já com o Zidane expulso de campo na prorrogação, aos 110 minutos, ou seja, aos 5 minutos do segundo tempo da prorrogação. Ele acertou uma cabeçada no peito de Camoranesi. Camoranesi tinha provocado o Zidane o jogo inteiro. Tinha, inclusive, segundo se conta, né, muito por conta de uma lenda, mas é o que se diz, que tinha feito umas provocações de tipo racistas ao Zidane. E o Zidane acabou não se contendo e acertou uma cabeçada no Camoranesi, sendo expulso de campo e não participando da decisão por pênaltis. E chegou então o momento da Itália se vingar daquela derrota de 94. Pirlo fez 1-0, o Wiltord empatou, Materazzi fez 2-1 para a Itália, Trezeguet bateu na trave, era um grande atacante francês também. De Rossi fez 3-1 para a Itália, Abidal descontou 3-2, Del Piero 4-2, Sagnol fez 4-3 e Grosso fez o quinto gol da Itália, aproveitou os 5 pênaltis e a Itália então se tornou campeã do mundo pela 4ª vez. O título conquistado no estádio de Berlim. E assim foi a Copa do Mundo de 2006, que o Brasil teve tudo para ganhar, fazer o seu 6º título mundial, mas que por soberba, por falta de aplicação, por falta de comprometimento dos jogadores, acabou entregando para a França, que por sua vez, não conseguiu passar pela Itália. Esta foi mais uma história que eu vivi, a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, com a Itália campeã. A próxima parada, Copa de 2010, na África do Sul. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, curta os nossos comentários. Você estará sempre na cara do gol. Até a próxima!